Resolução de exercícios é muito importante e é o que mais eu gosto de fazer, é exercitar, tá bom? Então, vamos lá, vamos exercitar aí, ó. Exercício número 1. Exercício número 1, tá aqui. Um corpo tem 3 vezes 10 elevado a 18 elétrons e 4 vezes 10 elevado a 18 prótons. Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a 19 coulomb, qual a carga elétrica do corpo? Então, observe que as quantidades de elétrons e de prótons não são iguais, tá bom? As quantidades de elétrons e de prótons não são iguais, beleza? Esse corpo, ele está eletrizado positivamente ou negativamente? Ele está eletrizado positivamente. Por quê? Porque tem mais prótons do que elétrons, tá bom? Então, como é que a gente calcula a quantidade de elétrons? A quantidade de elétrons em falta. A quantidade de elétrons em falta, a gente vai fazer a quantidade de prótons, que é 4 vezes 10 a 18, menos a quantidade de elétrons, que é 3 vezes 10 a 18. Tá bom? Como as potências de base 10 aqui, ó, são iguais, basta fazer 4 menos 3. Tá bom, pessoal? Então, a quantidade de elétrons é 1 vezes 10 a 18. Então, esse corpo, ele está com 1 vezes 10 a 18 elétrons em falta, tá bom? E agora nós vamos calcular a carga elétrica desse corpo. Como nós vamos calcular a carga elétrica do corpo? Usando a fórmula da carga elementar. Está aqui, ó. Carga elétrica, que é N vezes E. Então, a carga elétrica do corpo vai ser N, isso aqui é a quantidade de elétrons. Qual é a quantidade de elétrons? 1, tá aqui, ó. 1 vezes 10 é 18. Então, vamos ficar com 1 vezes 10 é 18, vezes a carga elementar. Qual é a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga elétrica desse corpo vai ser, ó, 1 vezes 1,6 dá 1,6 mesmo, tá bom? 10 elevado a 18. 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19, isso nos dá 10 elevado a menos 1. O que eu estou usando? Estou usando a propriedade multiplicação de potência de mesma base, tá bom? Repete a base, somos expoentes. Se eu somar 18 e menos 19, vai dar menos 1. Então tá aí. A carga elétrica desse corpo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 1, tá? Você pode colocar negativo, não tem problema, tá? Você pode colocar negativo. Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Não esqueça que coulomb é a unidade, tá bom? Da carga elétrica. Beleza, pessoal? Você pode colocar negativo, tá? Em alguns casos você não vai precisar colocar negativo. É só você saber que o corpo está eletrizado. Positivo. Ah, não, ele está positivamente, né? Ele está positivamente, tá aí. Beleza? Então ele está eletrizado positivamente. Então, a carga elétrica dele é 1,6 vezes 10 elevado a menos 1. Exercício 2. Um corpo possui 3 vezes 10 elevado a 25 elétrons em sua eletrosfera e 2 vezes 10 elevado a 24 prótons em seu núcleo. O corpo está eletrizado positivamente ou negativamente? E qual será a carga elétrica desse corpo? Bom, vamos lá. Primeiro, nós temos que transformar para a mesma potência de base 10, tá bom? Observe que, nesse caso, as potências de base 10 são diferentes, então nós temos que mexer nesse número aí. Então, o que acontece? Eu vou fazer aqui aparecer um 24 aqui, ó, tá bom? Não esquece que se o expoente diminui, o número aumenta. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a 24, tá bom? Observe que eu andei com a vírgula uma casa para a direita, ficou 30. Então, o número aumentou, o expoente diminuiu. Então observe o seguinte, ó. Então, observe o seguinte, a quantidade de elétrons é essa aqui. 30 vezes 10 é 24. E a quantidade de prótons é essa aqui. 2 vezes 10 é 24. Então, tem mais elétrons do que prótons. Beleza? Para calcular a quantidade de elétrons a mais, nós temos que subtrair. Nós vamos aqui na questão número 2, para calcular a quantidade N, quantidade de elétrons,
nós vamos fazer 30 vezes 10 elevado a 24 menos 2 vezes 10 elevado a 24. E isso vai nos dar, que as potências de base 10 não são iguais, vai nos dar 28 vezes 10 elevado a 24. Então, essa aqui é a quantidade de elétrons em excesso, tá bom? O corpo tem mais elétrons do que prótons. Ele está eletrizado negativamente, tá, pessoal? E agora vamos calcular a carga elétrica desse corpo. A carga elétrica vai ser dada por N vezes E. N vezes E, N é a quantidade de elétrons, que é 28 vezes 10 elevado a 24, e esse E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga elétrica do corpo vai ser... Bom, vou ter que fazer essa continha aqui, tá? 28 vezes 1,6, não vai ter jeito, então vou fazer aqui. Então, nós temos 44,8 vezes 10 elevado a quinta. Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, tá bom? Agora, é interessante colocar a carga elétrica na forma de notação científica, tá, gente? Aqui, ó, 4,48 vezes 10 elevado a quanto? O número diminuiu. Se o número diminuiu, o expoente aumenta. Então, tá aí, ó, coulomb. Então, a carga elétrica desse corpo é 4,48 vezes 10 a sexta coulomb. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte, ó. Dispõe-se de 4 esferas metálicas idênticas, isoladas uma das outras. Três delas, A, B e C, estão descarregadas, enquanto a quarta esfera, D, contém carga negativa Q, tá bom? A carga em módulo é Q, mas ela é negativa. Faça a esfera D tocar sucessivamente as esferas A, B e C. Determine a carga elétrica final da esfera D. Bom, para resolver essa questão, nós vamos fazer aqui uma ilustração, tá legal? Então, vou fazer a questão 4 aqui, ó, no cantinho, tá? Então, nós temos 4 esferas, beleza? Então, a esfera D, inicialmente vai tocar a esfera A, tá bom? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer quando a gente separar? Quando a gente separar a esfera D da esfera A, vai acontecer o seguinte, ó. D estava com a carga Q e A estava eletricamente neutra. Então, quando você botar em contato, a carga elétrica das duas juntas vai ser Q. Quando você separar, cada uma das duas vai ficar com a metade. Tá bom? Isso é o princípio da conservação de carga elétrica. Beleza? E agora nós vamos pegar D, que está com carga elétrica Q sobre 2, depois de separada de A, e nós vamos botar D em contato com B. Então, o que vai acontecer? A carga elétrica das duas juntas vai ser Q sobre 2. Afastou D de B. O que acontece ao afastar D de B nessa situação? Cada uma delas vai ficar com cargas elétricas iguais e vai ser a metade de Q sobre 2, ou seja, Q sobre 4. Tá bom? Se você não sabe, a metade de Q sobre 2 é Q sobre 4. E, posteriormente, o que vai acontecer? Vamos colocar D em contato com C. C estava isolada, então a carga elétrica total, Q sobre 4. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar D de C. Ao separar a esfera D da esfera C, o que vai acontecer com cada uma delas? Cada uma vai ficar com carga elétrica, que é a metade de Q sobre 4. Qual é a metade de Q sobre 4? Q sobre 8. Tá aí. Tá bom? Então, se a carga D, se a esfera D tem carga elétrica Q e ela tocar sucessivamente as esferas A, B e C,
Então, no primeiro contato com A, dividiu, ficou com Q sobre 2. Depois entrou em contato com B, separou, dividiu, ficou Q sobre 4. Entrou em contato com C, separou, dividiu, ficou Q sobre 8. Então, a carga elétrica final da esfera D vai ser Q sobre 8, gabarito letra C. Então, usando o princípio da conservação das cargas elétricas.